Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV na internet e também da Rádio Agro Hoje. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, há 10 anos, no ar ininterruptamente pela AltV e também seu terceiro ano aí seguido na Rádio Agro Hoje. Nesta edição do Agropapo, nós vamos falar aí sobre a equinocultura, mais específico sobre uma das raças aí mais presentes aí no Brasil, mais simpáticas aí aos amantes da equinocultura, que é justamente o manga larga. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é o novo presidente aí da Associação da Raça, o Fernando Tardioli. Fernando, satisfação contar contigo no Agropapo. Ronaldo, prazer estar com você aqui no Agropapo, né? Prazer poder conversar com você e com todos os web espectadores. Muito bom, meu caro. Eu gosto de toda a conversa nova aqui. A gente contar rapidamente aí qual que é o perfil aí do nosso entrevistado. Queria que você pudesse falar, dar uma brevíssima dimensão aí de quem que é o Fernando e, sobretudo, a sua ligação aí com a raça manga larga que te levou aí a assumir aí a presidência da entidade da raça. Ronaldo, eu sou nascido em São Paulo, na capital do estado, venho de uma família absolutamente sem nenhuma tradição no agronegócio, mas nasci apaixonado, né, doente por conta, de cavalos. E sempre pedia para meu pai me levar para ver cavalo, e ele me levava até o Parque da Água Branca, né, onde sempre tinham exposições, mas principalmente leilões, né, Uhum. da raça manga larga, e assim começou a minha relação com o cavalo, com a equinocultura e com o agronegócio. No dia do meu aniversário, de 13 anos, estava tendo um leilão no Parque da Água Branca, era um leilão oficial da associação. Naquela época, vendiam-se mais de 100 animais nos leilões, então era comum a gente ter 2, 3 dias de leilão. E exatamente no dia do meu aniversário, meu pai me deu de presente, né, o primeiro manga larga. Na verdade, foi uma égua, a Fantástica, e ela foi lá para o sítio, né, que a família que meu pai tinha perto de Sorocaba. E assim começou a paixão e a vivência com a raça. Depois, evidentemente, né, eu fui estudar, me formei, sou advogado não só de formação, mas de profissão. E aí fui intensificando e vivendo cada vez mais essa paixão pela raça, mas com fases muito distintas e momentos diferentes da criação. Muito bom, história bacana que mostra aí um laço histórico aí com a raça e ao mesmo tempo com toda a sua origem urbana e tudo, faz essa conexão entre campo e cidades, né? Mostra aí esse vínculo, né? E conta para nós um pouquinho também das características aí da raça, né? Como é que é o manga larga aí no seu tipo, biotipo, comportamento e tal, enfim. Manga larga não é por acaso que ele é conhecido como o cavalo de sela brasileiro, né? Então ele é uma raça de sela por excelência, né? Selecionada há mais de 100 anos. A associação foi fundada há exatamente 91 anos, a gente completou agora, dia 25 de setembro, 91 anos de fundação. E isso é importante porque marca também o serviço de registro genealógico, né? O Studbook. Então, sempre que você cria uma entidade ou ninguém funda uma raça, né? A gente funda Uhum. uma associação, mas sempre tem um processo de seleção que vem antes e faz com que os fundadores se reúnam, justamente porque já estão criando, e é o que aconteceu, já criavam o cavalo manga larga, especialmente ali no sul de Minas, né? Esse é o berço da raça em Cruzília, né? E o cavalo manga larga, ele sempre foi selecionado na caçada ao veado, né, que na época era uma prática evidentemente permitida, hoje isso é impensável, né, mas era uma prática permitida. Então os animais que se destacavam no esporte, se destacavam na caçada, naturalmente acabavam sendo, especialmente os machos, Selecionados. os reprodutores mais valorizados e tudo Uhum. mais, com quem todo mundo queria cruzar suas éguas para ir literalmente apurando a raça. E, evidentemente, né, do início para cá, a raça evoluiu de uma maneira muito significativa. A gente passou por uma série de mudanças, quando especialmente os fundadores e essencialmente a família Junqueira, ela saiu do sul de Minas, veio ali para a região da Alta Mogiana,
e encontrou ali uma vegetação diferente, uma topografia diferente, e passou a selecionar os animais, considerando a particularidade regional, geográfica, e de vegetação que existia. Dentro desse processo evolutivo da raça, o cavalo manga larga hoje é um cavalo, como eu disse, de sela por excelência, que tem na marcha a sua grande característica que distingue o cavalo manga larga de todas as outras raças de cavalo no mundo. Nenhuma outra raça tem a marcha do cavalo manga larga. Por quê? Porque ela é uma marcha cômoda, macia, ela não dá absolutamente nenhum tipo de atrito para o cavaleiro na sela, então com isso você consegue montar a cavalo e percorrer longas distâncias num mesmo dia com um absoluto conforto. Você faz tudo isso e chega inteiro, né? Uhum, O que é essencial, mas com muita progressão, né? E aí é um ponto importantíssimo que a gente tem que enfatizar da nossa marcha. Ela é uma marcha ampla, marcada por passadas, né, amplas, então não é aquela marcha curtinha, tique-tique, né? uhum, Pelo contrário, ele preserva a comodidade, mas com muito ganho de terreno, com muita progressão, com muita amplitude de passada e com estabilidade de corpo, né? Então não tem uhum, movimentos parasitas, não tem balanço de garupa, você não tem movimentos parasitas nos membros que se deslocam, sempre num andamento diagonal, né? uhum. É um andamento diagonal por excelência. Sim. E buscando, na verdade, produzir os melhores indivíduos de marcha, o que se faz? Se faz a seleção morfológica, né? E durante esse processo de evolução, evidentemente foram usadas raças de cavalo para a melhora da morfologia do cavalo manga larga, onde hoje a gente tem um cavalo extremamente bonito, né? A raça alcançou um nível zootécnico que assegura para ela uma beleza, né? Muito marcante, com cabeças secas, um perfil de chanfro bem retilíneo, com todas as angulações e proporções, mas com um cavalo mediolíneo, né? Então a seleção ela é feita sempre pensando na marcha, mas em função de todos os reflexos mecânicos, pensando essencialmente na física do movimento, né, que vão ter justamente uma aplicação para que você consiga ter os melhores indivíduos de marcha. Então, essa é a característica principal da raça. E, sem deixar de lado, a gente não pode deixar de mencionar jamais o temperamento, né? O cavalo Mangalarga passou por uma seleção também, especialmente aí ao longo dos últimos 20 anos, onde foi feita uma pressão muito grande em razão de temperamento. Por quê? Para que aqueles animais, né, essencialmente sanguíneos, muito agitados, nervosos e tudo mais, fossem eliminados do processo de seleção, e assim aconteceu. Então hoje a gente tem um cavalo mediolíneo, extremamente macio, com muita progressão na sua marcha e um temperamento e uma índole espetacular, o que faz com que o manga larga seja o cavalo da família, o cavalo do peão, o cavalo do patrão, né, com todas as suas aplicações e as diferentes formas de utilizá-los. E tem um ponto histórico aí também que é legal a gente mencionar, que foi a evolução do agronegócio no estado de São Paulo, né? O estado, ao longo das últimas décadas, ele foi cada vez mais deixando a pecuária, né, sendo tomado pela cana, em função da necessidade de alimentar as usinas, né? E a pecuária ela foi se retirando do estado, o que fez com que o cavalo manga também ganhasse muito espaço nos outros estados. Por quê? Uhum. Porque a pecuária foi deslocada, né, em grande parte do estado de São Paulo para o centro-oeste e para outras regiões. Por isso, hoje, a gente tem o cavalo manga criado em todas as regiões do Brasil. A gente tem uma raça que vai do Pará ao Rio Grande do Sul. Legal. Específico aí da marcha, fazendo um resumo da ópera do que você muito bem pontuou aí, tem a elegância e a performance, né? Agora, É isso. conta um pouquinho pra gente, Fernando, quais são as suas bandeiras aí à frente da entidade, o que que você quer destacar aí em termos de ações que você planeja desenvolver? A gente, quando fala de evolução, conforme eu comentava, da evolução zootécnica, de como a raça evoluiu, melhorou e se aperfeiçoou, a entidade, infelizmente, ela não andou ombro a ombro com essa evolução zootécnica do cavalo, ou seja, o cavalo evoluiu demais, mas a associação como entidade, ela havia parado no tempo. Né? E quando a nossa diretoria assumiu
a associação em fevereiro do ano passado, justamente o grande desafio que a gente tinha e com o qual a gente se comprometeu com os associados era reconstruir a entidade fazendo 30 anos em três, porque três é o período, né, do mandato, pelo menos nesse primeiro ciclo, e assim a gente vem fazendo. Então, já nos primeiros dias de gestão, a gente trouxe uma proposta de aprovação de um novo estatuto para os nossos associados, que foi amplamente aceita, que quebrou uma série de paradigmas, né? O primeiro deles, a gente trouxe o bem-estar animal como um valor absoluto, previsto no nosso estatuto, mas a gente trouxe também uma série de regras de fair play financeiro, a exemplo do que tem a Fórmula 1, a exemplo do que tem as ligas europeias de futebol e tudo mais, para que a gente possa garantir e assegurar um mínimo de justiça financeira nas Uhum. competições. E aí esse fair play é muito voltado para a pista, para a competição, para as exposições, mas a gente também trouxe uma série de disposições sobre governança corporativa, buscando garantir a perpetuidade, a perenidade da entidade. Então, uma das primeiras medidas que foram aprovadas, eu abri mão da minha vitaliciedade. Todo presidente que cumpre seu mandato, ele se tornava membro automaticamente vitalício do Conselho de Administração. Nós fizemos uma reforma nesse sentido, reformulamos todo o conselho para que a gente tenha a oxigenação. Então, quando o presidente deixa a diretoria, ele vai para o conselho, ele contribui durante um determinado período, mas essas cadeiras também se tornaram rotativas, né, acabando com essa vitaliciedade. Mas a gente também fez uma ampla reforma administrativa do ponto de vista de funcionamento dos órgãos da entidade, de buscar a geração e a criação de receitas recorrentes, de garantir os direitos políticos para aqueles associados que são ativos, especialmente direito de voz e de voto, e uma série de tantas outras mudanças que reposicionaram a entidade. Então, eu sempre digo que a aprovação do novo estatuto ela foi para a Associação Manga Larga o mesmo que a reforma da Previdência significou para o país. E é a base de todas as demais reformas. Então, nós somos uma gestão absolutamente Uhum. reformista. E dentro desse propósito, outra conquista importantíssima foi a inauguração da nova sede da Raça, né? Nós retornamos ao Parque da Água Branca, com uma sede que você teve a oportunidade de conhecer, né? Moderna, belíssima, que recebe os associados com absoluto conforto, os associados, as suas famílias, mas que também dá total condição de trabalho para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros. E agora a gente vem lançando a entidade numa jornada 100% digital, né? A gente partiu imediatamente, então logo a gente assumiu para o desenvolvimento de um sistema operacional que facilita absolutamente a vida do criador, a vida do associado. Então, desde o processo de associação, ele vai poder ser feito de maneira online, mas também a inscrição dos seus animais para exposição, o acompanhamento do ranking, os resultados das exposições em tempo real, toda a sua interface com o financeiro, com o serviço de registro genealógico, que nada mais é do que um cartório que registra os animais, usando inteligência artificial, possibilitando que o associado possa fazer os registros com foto, e a inteligência artificial ela faz a leitura daquela imagem e, consequentemente, Uhum. reproduz a resenha do animal, buscando facilitar, na verdade, a vida do associado e num projeto de papel zero dentro da entidade. Nosso desafio é concluir a gestão sem uma folha de papel dentro da entidade. Então, não só do ponto de vista de digitalização de todos os nossos arquivos, mas também fechando o protocolo, exemplo do que aconteceu no judiciário, né, onde todos os processos se tornaram eletrônicos, digitais. A Associação Manga Larga já vem vivendo e a gente corre a passos amplos, né, para que a gente consiga também implantar essa realidade. E um outro ponto que merece ser mencionado com muita atenção e com muito carinho, porque é uma grande prioridade da nossa gestão, é justamente a vocação do cavalo manga larga, permitir, na verdade, basicamente duas coisas: que cada associado possa viver a sua paixão pelo cavalo manga larga da forma que melhor lhe convém, quer dizer, que a gente respeite a individualidade de cada associado e cada um possa fazer o que gosta. Então, se você gosta de exposição, você vai para a exposição; se você gosta dos poeirões, você vai para os poeirões; se você gosta do esporte, a gente tem
todas as provas funcionais de maneabilidade e com um investimento pesadíssimo e com a premiação muito significativa que a gente vem entregando no handshorting, né? Essa modalidade que cresce no universo do cavalo em diferentes raças, numa velocidade, né, fantástica, que caiu no gosto do amante do cavalo, porque é um esporte absolutamente democrático, que você pode correr com seus filhos, com seus pais, com a sua família, com duplas mistas, homens, mulheres, gente jovem, gente de mais idade, atletas, não atletas, enfim. E o handshorting tem sido um sucesso e tem merecido muito da nossa atenção. A gente criou o Conselho Desportivo Equestre justamente para fomentar essas provas. E aí, num desafio também, né, Ronaldo, de reposicionar a associação de maneira institucional. Então, a gente foi para um trabalho muito consistente de advocacy, defendendo as nossas bandeiras junto ao poder público nas suas diferentes esferas, Uhum. especialmente em Brasília, onde tem uma série de demandas que são muito importantes e caras para a entidade, mas também ocupando uma série de outros espaços e levando o cavalo manga larga ao conhecimento do grande público, frequentando outros palcos e dialogando com outras pessoas. Não foi por acaso que esse ano a gente estava todos os dias na abertura, na arena principal do Rodeio de Barretos, a maior festa de peão do mundo, mas a gente também estava no Rodeio de Jaguariúna, né, que integra, né, junto com Barretos ali, a elite das festas de peão e dos rodeios no Brasil, com o cavalo manga larga com destaque absoluto na arena, mas assim, a gente também participou com a única entidade de criadores, seja de gado, seja de cavalo, que estava no GAF, no Global Franchising Agribusiness Forum e Festival e tudo mais, e levando o manga larga, né, para ser conhecido por outros públicos. Muito bom, meu caro. Já é um grande portão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Mas antes de encerrar, eu queria que você fizesse um rápido registro também no projeto interessante que a Raça Manga Larga, sob a sua gestão, está desenvolvendo, que é justamente de ecoterapia, né? É isso mesmo. Na verdade, o que acontece eu sempre cobrei a nossa diretoria de que a gente precisava apoiar um projeto social, né, por uma questão de devolver um pouquinho, ter a oportunidade de poder devolver para a sociedade civil um muito que a gente recebe. E hoje, tendo uma associação organizada, que opera de uma maneira saudável as suas contas e tudo mais, era o momento da gente poder aprovar e abraçar um projeto social. E nada mais importante, a gente poderia, né, participar de diferentes projetos sociais, mas eu buscava e insistia que a gente precisava ter uma pertinência temática Uhum, ali com a claro. nossa atividade, né, como uma associação de criadores de cavalos e tudo mais. E a gente assinou agora, no finalzinho de novembro, a parceria com a ecoterapia do Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca é uma concessão, como, né, Uhum. todos os parques estaduais se tornaram, é uma concessão e no edital de concessão o Estado de São Paulo corretamente exigiu a manutenção da ecoterapia dentro do parque, então existe uma atividade de ecoterapia dentro do parque e a gente tem a alegria enorme de anunciar que essa ecoterapia agora ela é manga larga, né? Ela vai ser convertida para que todos os cavalos, todos os animais que servem às crianças, aos portadores de necessidades especiais, aos jovens que são os alunos ali da ecoterapia, eles sejam da raça manga larga. A associação passa a apoiar financeiramente esse projeto, então o projeto de ecoterapia do Parque da Água Branca, na verdade, é um projeto também da Associação Manga Larga e vai ser convertido só com cavalos da raça manga larga, o que nos dá uma alegria enorme também de poder colaborar. Muito bom. Excelente. Quero agradecer a sua participação aqui no Agropapo, contando em particular sobre aí feitos aí já da sua gestão bem no começo e também aí desse projeto muito bacana de ecoterapia. E uma vez mais agradeço sua participação. Tendo novidades, é só dar um toque para a gente, para contar aí para nossa audiência o que tem de novo aí da raça manga larga. E se você quiser deixar algum contato aí da entidade, Fernando. Claro, sigam o Cavalo Manga Larga nas redes sociais, especialmente no Instagram, conheçam a programação de eventos no site da entidade e contem conosco, venham visitar, conhecer a sede do Cavalo Manga Larga, ali bem na entrada do Parque da Água Branca, onde a gente também tem a nossa loja com produtos licenciados da marca e o nosso slogan, Manga Larga, conheça, experimente e se apaixone. Então não deixe de montar num Cavalo Manga Larga, que vai ser uma experiência única e indescritível.
Feito. Dado o recado, assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.